Atos 16, de 16 a 34. Eu vou ler na NVT, a versão transformadora. Estamos numa série do segundo domingo, já vai ser a quarta ministração. Na verdade, é a quarta, mas semana passada nós dividimos uma ministração em duas, mas são 4. E temos falado que Deus tem nos chamado, mais uma vez, a um tempo de oração. E hoje eu quero trazer a visão de Deus, quando a igreja ora, o que acontece no meio dela referente à cura. Quem aqui quer ver cura nessa noite aqui? Eu creio que no momento final, pós-ceia, nós levantaremos aqui um clamor nesse altar. E pessoas que estão aqui, e outras que não estão aqui, serão curadas em suas casas. Algumas serão curadas aqui, outras serão curadas lá onde moram. Você crê nisso? Então aumente a sua fé nessa noite. A fé, ela pode ser acrescentada, ou ela pode crescer. Então Cristo diz isso. Homens de pouca fé, por que duvidaste? Se tem pouca fé, é porque alguém tinha muita fé, grande fé, como aquele centurião, não é verdade? Então nunca encontrei tamanha fé em toda Israel. Então a nossa fé cresce. É só você ler a palavra, é só você ficar em sintonia com o Senhor, que a fé no seu coração, ela vai crescer. A partir do verso 16, diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Olha aqui um pouquinho para mim. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. Quem ora, quem vive uma vida de oração, Deus vai te colocar em alguns lugares, como esse aqui, especificamente, diante de pessoas perdidas, incrédulas, enfermas, totalmente desesperadas por uma resposta. E Deus vai usar a sua vida nesse lugar. Então quem ora, não precisa ficar caçando coisa para fazer. Quem ora está em sintonia com o radar de Deus. Quem busca o Senhor, já diz: Senhor, qual é o roteiro? E Deus fala, e você vai. Quem tem intimidade, como eu falei pela manhã, aqueles que eram os íntimos de Cristo, Deus revelaria os seus segredos. Então eu creio que quando uma igreja ela para buscar da fonte da vida do Senhor, essa igreja ela estará no radar, e Deus vai direcionar a igreja, os membros dela, a família espiritual, para esses ambientes, e ali Deus vai se manifestar naquele lugar. Quantos creem nisso? Amém? Continuando aqui, verso 17. Essa mulher, essa menina, ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Paulo, alguns dias, ouvindo aquilo, já não era mais uma fala do tipo: olha, esse pessoal aqui é uma bênção, esse povo aqui, eles vieram para anunciar a salvação a respeito do Altíssimo. Mas ela foi falando já como um ar de deboche. Então, diante daquele quadro, o radar, a sintonia no coração de Paulo estava com Deus, e daí teve um discernimento espiritual. Por que ele teve um discernimento espiritual? Porque ele estava orando copiosamente ao seu Deus. Então ele diz assim: por favor, espírito maligno que está dentro dessa moça, eu peço com muito carinho que você possa, por obséquio, se retirar. Foi assim? Foi assim ou não? Foi como? Eu ordeno. Então a Bíblia nos mostra que com o diabo você só ordena, e com Deus você só se prostra. Diga amém. A autoridade está quando nós nos prostramos diante do Eterno e recebemos isso.
não na força do braço. E quando nós saímos, nós não ficamos dialogando com Satanás e seus demônios. Nós não ficamos dialogando nos lugares onde as trevas habitam, ou residem, ou moram, ou permanecem ali. Nós chegamos naquele lugar e estabelecemos que o reino de Deus chegou, e ali será o lugar da habitação de Deus, da transformação do Senhor. Então a igreja não foi chamada para ficar conversando com as trevas. A igreja foi levantada para dar ordens. Saiam desse lugar. Como uma pessoa endemoniada. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Olha, muita gente. Vamos trabalhar na libertação com a gente, viu? Quando você vê uma pessoa endemoniada, o que é quem está ali como um intercessor, que está ali com uma figura de libertador fazendo? Ai, eu estou com medo. Ai, é o demônio. Não, o que você faz? O que o intercessor faz? O que aquela figura faz? Só ordena, sai, sai, e sai. Alguns relutam um pouquinho, mas sabe que já perdeu. Amém, irmãos? Então, diante desse quadro, Paulo fica já indignado. E diante disso, ele ordena. O texto vai mostrar para nós que o Espírito a deixou. Verso 19: quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. O pessoal viu que os senhores dela, porque ela era escravizada por Satanás, mas ela também era escravizada por senhores na terra. Tem gente que é escravizado pelo diabo, mas também as mesmas pessoas são escravizadas por senhores, e esses senhores não significa que são só pessoas, muitas vezes são doenças, muitas vezes são religiões, muitas vezes são contextos lá de trás, foram palavras declaradas, malditas sobre essa pessoa. Então ela ficou como a escrava de alguém, a escrava de uma palavra, a escrava de uma determinação, a escrava de um ensino. Só que neste dia aqui, por mais que eles estivessem perdendo o seu lucro, ele não bastou só isso, eles quiseram agora mexer com os homens de Deus. Então o que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas e disseram assim: olha, vamos levar as autoridades. E agora as autoridades retiram as roupas deles e levam para a praça pública, exposição. São esses aqui que estão causando esse alvoroço. É o que aconteceu em Éfeso. São esses aqui que estão vindo aí, fazer a mensagem do tal do Cristo para nós aqui, sendo que os romanos, sendo que nós não cremos nisso. Então o negócio estava feio para eles dois, Paulo e Silas. Só que quando a gente olha para essa perspectiva, a gente vê que eles não estavam desesperados. Olha o que diz o texto, verso 20. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada, já contaminou toda a multidão, se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Foram presos, e presos de cabeça para baixo. Eles estavam numa prisão fria, gelada, um lugar horrível, escuro, um cheiro horroroso, e ali eles estavam numa condição precária. Homens, eu quero que você entenda isso nessa noite, homens que trouxeram libertação a uma menina, homens que foram respostas na vida de uma menina, homens que falaram a verdade e puderam revelar a verdade, mas agora estavam sendo humilhados em praça pública, açoitados, foram espancados, e agora eles estão sendo presos, numa condição horrível. Ninguém passou por isso aqui. Nós não passamos por isso aqui, mas eles passaram. O texto vai nos mostrar que no verso 25, por volta da meia-noite, diga assim, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos ouviam. Amém, irmãos? Quando eu meditava nesse texto, em todo o capítulo 16, o verso que me chamou a atenção foi esse que eu parei, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Estes homens, irmãos, Paulo e Silas, eles estavam feridos. Estes homens, eles estavam com as suas peles, provavelmente uma boa parte arrancadas. Paulo e Silas foram açoitados, tanto à frente como atrás. Quando não tinha mais espaço de pele no corpo, na parte de trás, os açoites iam para a parte da frente. Então esses homens estavam completamente marcados, açoitados, carne viva, sangue, dor, muita dor. Esse é o cenário desses homens. O apóstolo Paulo, irmãos, ele havia sido usado por Deus, como eu te disse, para revelar, para trazer um entendimento, aquele contexto de uma menina presa por um espírito escrava, por pessoas terrenas e pelo próprio Satanás. E o apóstolo Paulo, ele vai ser canal, como agente de transformação na vida daquela jovem. E quando eu olho para isso, eu percebo que, diante de tanta verdade dita, a oposição continua se levantando e vem com mais força. A história, o contexto nos mostra que eles vão levantar falsa calúnia. A multidão, ela fica irada pelo que ouviram contra Paulo e Silas, rasgam suas roupas, vão açoitá-los. Essa cena, irmãos, quando eu lia, eu tentava me colocar dentro dela, mas eu não conseguia, porque a gente nunca passou por isso. Mas isso choca os nossos corações. Esse cenário de exposição pública, apanhar publicamente com varas nas costas, ser lançado no cárcere com seguranças, prendendo os pés no tronco, é um momento, talvez, que alguém pudesse dizer, se foram as esperanças. A esperança acabou. A esperança se foi. Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou, Deus não está mais olhando para nós. Como que pode a gente pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo, orando, estávamos indo orar, libertamos uma menina, e agora pegam a gente, Deus deixa tudo isso acontecer com a gente. Talvez, irmãos, algumas pessoas, se passassem por isso, iriam entrar nesse embate com Deus, nessa discussão com Deus. Mas o que me choca é que Paulo e Silas, em nenhum momento você vê um registro de murmuração, de questionamento, de dúvida, uma percepção negativa de Deus, ou do que Deus estaria fazendo naquele momento. Como que Deus pode nos colocar num radar de abismo, de dores, de quedas, de problemas, de crises? Como que pode Deus permitir as perdas de Jó? Como que pode Deus permitir as perdas de Abraão, de Isaac, de Jacó? Como que Deus permite Moisés ser injustiçado pelos seus próprios irmãos? Como que Deus permite isso? Talvez muitos entrem nesse questionamento diante de Deus. Mas eu aqui para te falar, o que você cantou aqui hoje, o mesmo Deus que estava lá no jardim do Éden, é o mesmo Deus que caminhou com todo esse povo, e é o mesmo Deus que enviou Cristo para nos resgatar e salvar as nossas vidas, e é o mesmo Cristo que virá buscar a sua igreja. Aleluia! Ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco em todo o tempo. E sabe, diante desse cenário caótico, injusto, feridas abertas, de feridas expostas de Paulo e Silas, no tempo das dores, do sangramento ainda fresco, podemos dizer assim, dos açoites, dos castigos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vem e visita Paulo e Silas. Foi diante desse cenário caótico, neste lugar sombrio, escuro, um lugar estranho, que Deus se manifesta naquele lugar. Eu quero te falar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, você não está em um cenário aqui hoje, um ambiente caótico. Esse ambiente é regado de oração. Esse lugar, pessoas oraram por você antes de você chegar aqui. Esse lugar, pessoas clamaram a Deus para que pessoas pudessem vir e serem transformadas. Esse
nesse lugar nós cantamos, e cantamos como nunca. Nós ouvimos as vozes uns dos outros, e podemos dizer que Ele é santo, que Ele é o El Shaddai, Ele é o Adonai, Ele é o grande eu sou. Esse ambiente é um lugar propício para Deus se manifestar e agir com sua glória, com seu poder, com a sua verdade sobre nós hoje. Você está no lugar propício. Nós estamos aqui. Há pessoas aqui, amados, que estão com suas feridas abertas. Há pessoas aqui que estão com as suas perdas de anos, como se estivesse batendo nos ombros. Eu estou presente aqui. Há pessoas que foram injustiçadas, traídas, pessoas que foram deixadas de lado. Há pessoas que nunca trataram perdas, açoites, castigos. Ei, eu estou aqui para te falar hoje, Deus te achou hoje. E você vai sair daqui visitado pelo poder de Deus. Você vai sair daqui cheio, talvez você não creia nisso, mas eu tenho fé para ver isso na tua vida acontecer hoje. Quando eu meditava nesse texto, Deus ministrava meu coração. Meu filho, eu escrevi um roteiro para que vidas fossem libertas, curadas, as almas fossem tocadas pelas minhas mãos, a enfermidade no físico agora será trazido para mim. Eu creio que nós, até o final desse culto, seremos ainda mais visitados pelo poder de Deus. Quem crê nisso aqui? Eu creio poderosamente nisso. E sabe, ao olharmos para esse relato aqui, nós vamos aprender um pouquinho hoje, com a oração, que pode nos ajudar. Ajudar como? Ajudar diante das feridas abertas. Paulo e Silas estavam com suas feridas abertas. E talvez a perspectiva fosse: pastor, eu pensei que o senhor ia falar de pessoas que estavam paralíticas, enfermas. Jesus curou também. São 35 milagres no Novo Testamento. Ou melhor, 35 milagres nos 4 evangelhos. Agora preste atenção numa coisa. Paulo e Silas foram homens de Deus e passaram por situações desafiadoras. Isso nos mostra que não tem a ver só com pessoas que estão caminhando, ou paralíticas, ou cegos, ou indigentes, rejeitados por uma comunidade. Não, isso também pode acontecer com homens e mulheres que estão batalhando aos pés do Senhor. Isso acontece. O dia mal chega, a aflição bate a porta, a perda bate a porta, mas o mesmo jeito que tudo isso chega para uns e para outros, o Cristo está disponível, à disposição para batalhar com você nesse dia mal e nesse dia difícil. Quantos creem nisso? Por meio da oração, as feridas podem ser curadas. Eu quero aprender com você isso hoje. A oração, em primeiro lugar, pode nos ajudar quando feridas estão abertas, porque diante dos ambientes escuros e sombrios, o poder da oração nos revela o que está dentro do coração de Deus. Grava isso. A oração pode nos ajudar quando, pastor? Quando feridas estão abertas. Porque diante dos ambientes escuros, sombrios, o poder da oração vai revelar algo que está no coração de Deus. Por que nós precisamos orar? Só quando as feridas estão abertas? Não. Com feridas ou sem feridas, o povo tem que orar. Acontece que em alguns momentos, com as feridas abertas, a gente parece que tem mais fé. Não é verdade? A gente começa a dizer: não, o meu filho está com esse laudo aqui, eu creio que Deus pode intervir. Parece que a tua fé dá um salto. Mas esse ambiente aqui não era um ambiente propício para a oração. Esse ambiente não era um ambiente onde eles estavam separando um tempo para orar. Não, eles foram empurrados para lá. Eles foram levados para aquele cárcere. Eles estavam presos ali. Eles iam orar, mas no percurso alguma coisa acontece. Então eu posso entender que quando nós estamos em sintonia com Deus, em oração, em uma vida íntima com o Senhor, aquilo que eu quero que aconteça, Deus pode estar dizendo assim: olha, não é bem isso que vai acontecer. O que vai acontecer é um plano muito maior e muito melhor.
Só que eu preciso estar em sintonia, porque a revelação de Deus veio para eles. O que Deus tinha para fazer, aconteceu com eles. O que Deus tinha para operar através deles, eles entenderam o que estava no coração de Deus. O verso 29 diz que o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Trouxessem luz. Aonde a escuridão, a Bíblia diz que aonde há trevas, quando um filho de Deus chega, essas trevas têm que recuar. Ele dissipa as trevas. Mas você precisa ser sal e luz. Você precisa carregar essa verdade. Então, diante desse cenário caótico, Deus estava se revelando a esses homens. Deus estava falando com eles. Paulo e Silas orando, e Deus vai trazer essa revelação. Irmãos, se pararmos para estudar a evangelização, no percurso do apóstolo Paulo, ele tinha feito planos para ir, sabe para onde? Para a Ásia. E mais um dia, no seu tempo de oração, o Senhor lhe dá uma visão, e ele vê um varão macedônio gritando. Você vê isso no capítulo 16, logo no início. Esse varão macedônio está dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. O apóstolo Paulo recebe uma palavra, o apóstolo Paulo recebe uma direção. Ele queria ir para a Ásia, mas ele falou assim: não é a Ásia agora. O caminho que eu vou te direcionar agora é um lugar onde vai ter um macedônio gritando: nos ajude aqui, por favor. E é exatamente isso que vai acontecer. O verso, capítulo 16, de 6 a 10, nos mostra exatamente esse contexto. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra da província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram a viagem pela Mísia, até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude. Há, irmãos, uma sintonia, há algo no coração de Deus, que Ele percebe, Ele sente, Ele presencia, Ele sabe o que está acontecendo em toda a face da terra. E quando Deus olhou para a nação de Israel, onde os hebreus estavam cativos há 40 anos, Ele chama Moisés e diz: Moisés, vai libertar o meu povo, porque o seu clamor subiu até mim. O teu clamor e o meu clamor vai fazer diferença diante de Deus, amados. A Bíblia está cheia nos Salmos, e Davi clamou a Deus no tempo da angústia, no tempo das dores, no tempo da perseguição de Saul. Deus estava com ele. Davi precisou fugir de Saul, Davi precisou fugir vários momentos em lugares desafiadores. E talvez alguém possa perguntar: pastor, como que pode Deus levar Davi ao ambiente fugindo desses homens, se era só entrar e guerrear, porque ele é um homem guerreiro? Só que Deus tinha um propósito na vida de Davi e na vida de mais de 400 guerreiros, que na verdade eram indigentes, paralíticos, mancos, doentes, e Deus coloca Davi escondido numa caverna. E sabe quais foram as primeiras pessoas a chegarem dentro da caverna de Adulão? A família de Davi. É Deus mostrando assim: Davi, antes de eu levantar um exército para você, que esse exército vai ser fiel a você, eu quero que a tua família reconheça quem é o teu Deus. E Davi cuida da sua família, vai formando aquele exército, chegam todos aqueles homens, e Davi vai formando. E aí, irmão, você vai ler no final de 2º livro de Samuel, e você tem lá os valentes de Davi, homens, irmãos, que atravessaram um exército inimigo, uma terra inimiga para buscar água para Davi. E Davi obviamente não bebe, ele lança como semente sobre a terra. Irmãos, Davi revela isso para nós. Mesmo que seja uma caverna de Adulão, é lá que Deus vai estar, é lá que Deus te colocou, é lá que Deus vai te abençoar, é lá que Deus vai te forjar, porque o lugar da bênção não é onde eu determino estar. O lugar da bênção é quando nós ouvimos a voz de Deus e temos uma aliança com Ele, e Ele nos coloca exatamente no endereço aonde nós precisaremos estar. Abraão viveu isso. Abraão estava no lugar da bênção,
porque ele estava em uma aliança com o Senhor. Justamente, irmãos, por conta dessa visão de alguém pedindo socorro, o itinerário muda. Sabe, eu me encanto com o roteiro da mulher hemorrágica e a filha de Jairo. O roteiro bíblico, você vai lendo, e a mulher estava com hemorragia há 12 anos, irmãos, no meio da história. Você lê um livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, parece que está lendo a história tão linda, que essa mulher vai ser curada. De repente, irmãos, é como se aquela mulher, a história mudasse, mas não era uma mudança, é que aquela mulher estava com tanta fé, que ela sai de casa, ela cruza no meio do caminho de Jesus e toca nele. A história é sobre Jairo, mas aquela mulher não quer saber se Jairo, da filha dele, aquela mulher, ela tem um objetivo: eu tenho que tocar nele, e ela toca no meio da multidão. Nesse contexto nós estamos vendo uma pessoa que estava desesperada para chegar até o mestre, e chega. Jesus para, Jesus pergunta: quem me tocou? O livro para, a história de Jairo, e cura ela, e salva ela, e logo em seguida chega a notícia: viu, nem precisa mais ir lá, a tua filha morreu. Aí o Jairo deve ter ficado muito feliz com a mulher curada, né? Ó o que você fez, a culpa é tua. Não, irmãos, Jairo não falou isso, mas Jesus disse: Jairo, crê somente. Jairo, crê somente, porque tudo isso que está acontecendo é para manifestar a minha glória naquele lugar. A filha de Jairo ressuscitou. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Faz assim com as suas mãos bem altas assim, na autoridade do nome de Jesus. O que morreu aí, Jesus Cristo tem poder de ressurreição. Aquilo que está esquecido, abandonado, aquilo que você colocou lá na prateleira, hoje Jesus Cristo está chamando o seu nome e fala assim: vem para fora, porque eu estou aplicando sobre a tua vida essa causa, o meu poder de ressurreição. Aleluia. Diante dos nossos porquês, em meio ao tempo de oração, creia que Deus te visitará, Deus se revelará. Irmãos, como isso já aconteceu comigo. Momentos que a gente entra em crise, em parafuso, a gente quer fazer algo, a gente precisa fazer algo, e Deus não fala, Deus não dá nenhum sinal, a gente não vê nem a nuvem do tamanho da mão de um homem. O que a gente tem que continuar fazendo? Continuar buscando a presença, até Deus falar, até Deus direcionar. Há um tempo atrás, eu estava assim, e eu falei: Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa casa, o Senhor conhece a nossa família espiritual, o Senhor conhece. Senhor, eu preciso de uma clareza, eu preciso de uma luz. Como aconteceu essa história aqui? Uma luz veio, tragam uma luz, e foi acesa. Me dá, Senhor Deus, uma direção sobre isso. Irmãos, é como se Deus estivesse fisicamente, e a atmosfera do lugar mudou. Presta atenção, a resposta não chegou como eu queria, mas Deus chegou. Às vezes você quer a resposta do seu coração, mas só da presença dele estar ali, é tudo que você precisa. É isso que a gente tem que agarrar nessa noite. Deus estava com Paulo e Silas em todo o tempo. A oração abre um caminho para recebermos de Deus suas revelações, diretrizes, instruções, visões, como também suas missões. Só de estarmos em oração, o nosso ser é alimentado pelo bálsamo do Espírito Santo, o alívio, o refrigério, a segurança do Senhor em nossos corações. Irmãos, grave isso, só de estarmos na presença do Eterno, o bálsamo é derramado sobre nós,
E talvez você queira uma resposta, como eu te disse, mas o bálsamo é muito mais do que uma resposta. O bálsamo é a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, dentro de você. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam com suas feridas abertas, e agora eles estariam experimentando o bálsamo do Senhor, porque Deus estava ali com eles. O Salmo 27:13 nos diz algo lindo: esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós podemos dizer isso, irmãos, diante desses momentos onde as feridas estão abertas. Pastor, é difícil, eu sei que é. Eu imagino o Lúcio, quando a cabeça abriu, como é que você olha assim: Deus, eu vou ler esse salmo aqui, é a certeza que eu tenho, viverei até a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas como é que você declara a oração, viverei a bondade, se tem um crânio aparecendo? Como é que eu vou dizer, viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes, se o meu filho, meu marido, a minha esposa tem um laudo de câncer, um tumor, um alcoolismo, um vício, alguém que não quer compromisso com o Senhor? Como que eu vou dizer esse texto aqui, esse salmo, viverei até ver a bondade do Senhor? É exatamente nesse tempo, porque você sabe que a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. O Salmo 23, no finalzinho, Davi vai expressar essa oração a Deus: que a bondade e a misericórdia venham me seguir todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para sempre. Aleluia! A bondade de Deus nunca vai sair dos teus ombros, a bondade de Deus nunca vai sair da tua mente, a bondade de Deus nunca vai sair do seu coração, a não ser que você diga: eu não creio nessa bondade. Mesmo assim, Deus não muda, porque Ele é bom em todo o tempo. O que você precisa fazer hoje é dizer: Senhor, eu creio que a tua bondade me perseguirá todos os dias da minha vida. Você pode fechar seus olhos por alguns segundos, e você pode falar isso agora com o Espírito Santo. Você pode dizer assim: Senhor, eu creio que a tua bondade, ela me perseguirá todos os dias da minha vida. Você pode falar isso de novo: Senhor, eu creio que a tua bondade me perseguirá todos os dias da minha vida. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Porque não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie, espumeje, que os montes estremeçam quando as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o lugar santo, santo lugar do Altíssimo. Irmãos, há um lugar em Deus que se chama alegria. O fruto do Espírito tem 9 gomos, e lá está alegria. Ah, pastor, é difícil nos alegrarmos quando o filho está lá. Eu tenho uma família aqui hoje, estão vindo já alguns domingos, já alguns meses, e eu fui visitar o filho num hospital. E foi interessante porque eu nunca tinha tido contato com ele, mas eu passei na porta e ele me viu. Quando eu passei, é como se Deus falasse no meu coração: é aqui. Daí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei assim: é você, né? Eu falei assim: eu sou o pastor João. E ele não acreditava. Ele ficou assim meio em choque. Para a glória de Deus, ele está em casa. E não foi muito tempo, ele está em casa, ainda está com um tratamento. Mas ele veio aqui num culto. E ele tentou, assim, eu não estou aguentando. E me chamaram, fui com a família lá atrás, com o Erics. Nós ministramos na vida dele: você vai ficar até o final dessa canção. Ele ficou até o final da canção. Irmãos, eu creio que no meio dos louvores Deus habita. Eu creio que no meio da oração Deus pode começar a se mover em nosso favor a qualquer momento. Você crê nisso? Segundo lugar, o que a oração pode nos ajudar? A oração pode nos ajudar derramando sobre nós, ou sobre as feridas que estamos aqui vivenciando, o bálsamo da alegria.
É muito rico esse texto, porque o texto vai falar para a gente que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Feridas abertas, lugar caótico. Eu queria que você pensasse comigo no contexto de todos os presos nessa prisão aqui. Pense comigo agora que vidas estavam sem respostas há anos, encarcerados, sem perdão, sem alegria, e agora eles estão ouvindo uma canção, eles estão ouvindo uma oração ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo, o Redentor da vida deles. Eles estão ouvindo naquele ambiente escuro, naquele ambiente sangrento, naquele ambiente de dores, mas eles estão ouvindo dois homens castigados e açoitados, declarando que eu poderia dizer aqui hoje, ao único, porque o doce espírito pode dar problema, mas eu canto único, ao único. É isso. Você pode dizer isso comigo? Eu quero que você vá para o cenário, no meio da prisão, pessoas ao teu redor te assistindo, e você simplesmente dizendo: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos um louvor. Diga isso com força. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Irmãos, foi nesse cenário que a oração e a adoração tocaram o coração de Deus. Foi nesse ambiente de dores que uma canção brilhou nos céus. Eu quero que você entenda isso hoje. Foi nesse ambiente de caos, de dores, que a glória de Deus foi invocada, aleluia. Foi nesse ambiente de sangue derramado, de sangue ali das veias saindo, a pele ferida, soltando, os açoites sendo marcados. Foi neste ambiente que houve um convite para que a glória de Deus se manifestasse, e se manifestou. E Icabode, a glória se foi um dia de Israel. E Davi é levantado por Deus e diz: a primeira coisa que vamos fazer é trazer a arca de volta. Deus não está interessado em estruturas mais, nunca esteve. Deus está interessado, sabe em quê? Em procurar adoradores, intercessores que o adorem em espírito e em verdade. Estrutura, irmãos, vem como consequência, mas é a essência da tenda de Davi. Sabe, eu olho para essa perspectiva e eu percebo que Deus nos leva também a lugares assim, você sabia? Há uns anos atrás eu fui fazer uma obra de evangelismo dentro de um presídio só de mulheres.
eram 400, quase 500 mulheres. O presídio podia permitir a gente cantar, e cantávamos do lado de cá das grades, ela ficava no pátio. Foram 3 intervalos, de 12 a 15 minutos. E nós só tínhamos um momento de louvar e 4 de palavra, 5 no máximo. E eu estou do lado de cada grade, e o pátio está lá, e as mulheres estão descendo, igual um exército. Eu estou olhando para aquela cena, eu falei assim, meu Deus, é muita gente. Sabe, me deu um medo, me deu um tremozinho por dentro, te confesso. Eu comecei a clamar a Deus, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui como um agente teu. Eu não sou melhor que ninguém que está aqui, Senhor. Mas tira esse medo do meu coração, tira esse pavor, essas preocupações. E aí, para melhorar, veio o agente e falou assim, pastor, vocês acabam de cantar e o senhor entra sozinho lá no meio delas. Eu olhei para o lado e falei assim, vai saindo da tua vida, irmão, esse negócio da tribulação aí. Como assim eu vou entrar sozinho lá? Você só tem que entrar sozinho lá dentro, assim, sem segurança, sem nada. Só o anjo. Você não quer o anjo não, eu quero Jesus. Eu quero só Jesus para entrar comigo lá. Irmãos, me deu uma ousadia. Quando eu pisei no pátio, o Espírito Santo me pôs um fogo no meu coração, como Jeremias. Eu peguei aquele microfone e eu comecei a pregar. Antes de eu acabar de pregar, todas as mulheres do pátio estavam prostradas diante de Deus. Eu vi um grupo de mulheres que estavam num cárcere, à margem, à parte assim. E eu chamei o agente assim, e aquelas mulheres não podem estar no mesmo ambiente que essas aqui. Porque aquelas mulheres mataram filhos, maridos, pais, mães. Elas não podem sair de lá, senão essas aqui matam elas. E Deus me deu um ímpeto de ir lá, de frente com aquelas mulheres. E aquelas mulheres, quando eu fui chegando perto, elas já foram se prostrando, gritavam. Elas não choravam, elas gritavam. Eu nunca, irmãos, isso tem anos, eu nunca ouvi um grito de um crente como aquelas mulheres se arrependendo diante de Jesus. Eu nunca ouvi. Só que hoje você está nesse lugar. E talvez a gente começou a se acostumar com esse lugar, com essa estrutura maravilhosa. A gente começou a se acostumar com as cadeiras. E Deus está aqui para ouvir o clamor da igreja. Porque está tudo bem. E se não tivesse bem? Nós entramos lá e começamos a ministrar. E Deus visitou aquelas mais de 500 mulheres. Eu nunca esqueci isso. Isso ficou marcado na minha vida. E sabe, Deus está fazendo coisas novas ainda mais nesses dias. Tem novos movimentos acontecendo. Eu olho para esse tempo, eu percebo que no tempo dessa angústia, no tempo dessas feridas abertas, o bálsamo da alegria veio sobre aquelas mulheres, como também o bálsamo da alegria veio sobre a vida de Ana. Uma mulher amargurada de alma, ela busca a presença do Senhor. Eli, o sacerdote, olha para ela assim, você está bêbada, logo cedo? Eu não estou embriagada, eu estou com dificuldade até de orar, tamanha era a aflição, a alma amargurada que ela sentiu. Você já sentiu isso? Aquele dia mau, aquele dia pesado, aquela alma enferma, você está tão mal, tão cansada, você está exausto, você não tem uma perspectiva de alegria, você não consegue nem abrir a boca direito, mas de repente você começa a sussurrar. Eu já fiz isso. Eu falei, Deus, me ajuda, Deus. E vai se passando alguns minutos, e parece que Deus vai colocando oxigênio dentro da gente, e vai, ó, igual enchendo bola, já viu? Só que é o Espírito. Você já sentiu assim? E de repente você já não está mais. De repente você vai falar assim, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, eu já estou ficando de pé. Você está comigo aqui, amém? Deus está fazendo isso com você já. Senhor, eu já estou podendo já dar um saltinho de alegria. Aleluia, irmãos. Eu já estou podendo dar glória a Deus. Eu estou podendo dar aleluia. Eu já estou podendo dizer, tu és bom, tu és maravilhoso.
mas começou lá um pouquinho, algumas palavras. Sabe por quê? Porque você não abriu mão, mesmo sem palavras, mesmo travado naquele lugar, naquele ambiente, naquele dia mal, você lembrou quem é o teu Deus. Nessa noite, Deus está aqui nesse lugar e diz assim: lembre-te de mim, aonde você estava, eu te salvei, eu te redimi, eu te chamei pelo nome e você é meu. Aleluia! Deus está lembrando a igreja Alameda aqui, os visitantes queridos. Ele um dia te olhou, Ele te chamou pelo nome. Ele diz: você não vai sair das minhas mãos. Como Jesus disse: você não vai sair das minhas mãos. Jesus Cristo não desistiu de você. Jesus Cristo não vai desistir de você. Irmãos, a Ana sai daquele lugar não mais amargurada, mas ela sai com um bálsamo da alegria. É assim que você vai sair daqui hoje, com esse bálsamo. Entenda algo: para Deus nunca existiu ou vai existir lugar difícil. Na verdade, há lugares que Ele ainda não foi honrado e adorado. Pastor, minha casa é só Cristo na causa. Não vai mudar nunca. Agora honre Deus, adore Deus lá, para você ver. Mas pastor, eu já faço. Continue, não pare. Vai, uma hora a chuva vai cair. Está seco, pastor. Mesmo a gente orando 7 vezes, mesmo a gente orando algum tempo, não importa. Jesus foi orar no Getsemane 3 vezes, pelas mesmas coisas. Se Jesus, que é Jesus, foi orar 3 vezes pelas mesmas coisas, falando as mesmas palavras, por que nós podemos repetir? A gente ora uma vez e já desiste, a gente clama uma vez e a gente já desiste, a gente adora uma vez e a gente já desiste. Não saia desse ambiente, mantenha a sua posição de adorador, mantenha a sua posição de intercessor. Eu ouvi testemunhos aqui recentemente de um casal que estava passando uma situação desafiadora. Oramos no celular, gravei os áudios, mandei instruções. Irmãos, um mês, não deu nem um mês, pouco de um mês, eles já vieram aqui no culto: pastor, a resposta chegou, o quadro mudou. Claro que muda, sabe por quê? Porque o nosso Deus que não muda, Ele continua transformando pessoas, ambientes, lugares e situações desafiadoras, porque Ele é Deus. Ele continua transformando, Ele continua derramando o seu bálsamo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Sabe, irmãos, me impacta muito esse bálsamo da alegria vindo sobre Abraão. Você tem noção disso? Não pode ter filhos por causa de Sara. Aí Deus faz uma aliança com ele, e Deus diz para ele: Abraão, eu estou contigo, você vai ser pai, Sara vai ser mãe. E aí a história discorre, chega um momento em que Abraão entra numa crise, no embate com Deus, e Deus vem novamente, aqueles 3 anjos, e aí você lembra da história, eles chegam, Abraão corre, e ele serve aqueles anjos, e de repente fica só um, e aí a pergunta é: onde é que está Sara? E Sara está escondida. Falei assim: olha, daqui a 1 ano, você vai ser pai e Sara vai ser mãe. E a Sara ri. 1 ano depois, aquele anjo que era o próprio Deus volta, e Sara estava grávida. Se Deus falar 1 ano para você, vai ser 1 ano. Se Deus falar 1 dia, vai ser 1 dia. Se Deus falar 1 minuto, vai acontecer daqui a pouco. Você está recebendo isso? Se Deus falar assim: é agora, vai ser agora. Se Deus determinar algo aqui, irmãos, acontece. Ele é Deus. Sara se tornou mãe de Isaac, o filho da promessa. Mas também Abacuque e suas queixas. Abacuque está: Senhor, o nosso povo está sofrendo, o Senhor está permitindo tudo isso acontecer. Senhor, o Senhor não está vendo. E Deus fala assim: olha, eu vou trazer ainda um exército do norte. A dose vai ampliar. E aí Abacuque ainda continua se queixando. Abacuque vai entrando ali no embate com Deus. Só que há um momento, irmãos, que Abacuque percebe da boca de Deus algo. Deus fala assim: Abacuque, pega uma tábua,
E escreva bem grande, uma tábua bem grande, escreva com letras grandes, para quem passar possa ler: o justo viverá pela fé. Era o bálsamo de Deus sobre a vida de Abacuque, amados. O justo viverá pela fé. Isso vem na nova aliança: o justo viverá pela fé. O justo, todos nós viveremos pela fé. Quando Deus fala isso, Ele escreve naquela tábua. Olha a riqueza que Abacuque vai declarar: ainda. Antes era: por que, Senhor? O Senhor não está vendo essa queixa minha aqui? Quando o bálsamo desce sobre a cabeça de Abacuque, quando o bálsamo vem sobre o seu coração, uma alegria exuberante vem dentro dele. Ele começa a declarar: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, aleluia. Olha o que o bálsamo vai fazer com você hoje. Mesmo assim, que eu não estou vendo a árvore frutificar, eu não estou vendo o rebanho permanecer, eu não estou vendo esse campo prosperar, mesmo assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Hoje o bálsamo de Deus está vindo sobre as feridas, sobre o teu coração, e você vai ser levantado e levado aos lugares altos. Diga: eu recebo isso. É isso que Deus faz com a gente. Deus não tirou a ferida, Deus não eliminou, Deus colocou o bálsamo. Quando oramos, experimentamos na presença do Senhor um bálsamo de alegria, uma força que só vem dEle. A oração traz no tempo das dores e feridas o mover de Deus, a visitação de Deus sobre a realidade que estamos vivendo. Meus irmãos, aqueles homens estavam adorando, cantando, e a visitação de Deus veio. Você vai experimentar isso hoje aqui mais uma vez, daqui a pouquinho. A visitação de Deus pairou sobre aquele lugar esquisito. 2 homens adorando e cantando, e os presos sendo ministrados, o carcereiro sendo ministrado. A visitação foi tão poderosa naquele lugar, que a Bíblia vai mostrar para nós que as correntes caíram. Você está recebendo isso já? As correntes caíram. Todos os presos, não foram só Paulo e Silas, todos os presos que estavam ali, todos eles foram libertos, as portas foram abertas, o cárcere foi aberto. Aquele ambiente agora não é mais uma prisão, aquele ambiente agora era o ambiente da visitação. Hoje, você que está preso aí na alma, nas feridas abertas, dores, traumas, situações de desilusões, perdas, hoje, esse lugar que você entrou e quis permanecer lá, não será mais conhecido como lugar de dores, perdas. Esse será um lugar conhecido como lugar da visitação do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, e ao invés de dores, haverá um testemunho glorioso sobre a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso, Michael, lá vai ser o lugar da visitação de Deus lá. O lugar da nossa dor, Ele pode nos visitar, Ele pode se mover aonde estamos, Ele pode se manifestar aonde estamos. Você vê isso no verso 26, um tremor tomou conta daquela prisão, aquela prisão foi sacudida por Deus. Amados irmãos, é que eu não posso citar nomes, mas ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, de Horizontina, Rio Grande do Sul, uma cidade que tem 22 mil habitantes, e ela disse: pastor, a gente estava sem chão, quando recebemos o laudo, que eu não podia ter mais filho, fiquei estéril, pastor, eu já tenho um filho, mas eu fiquei estéril. Nós estávamos na praça, céus abertos, e nós começamos a orar por aquela mulher, junto com o seu esposo colocou a mão no ventre dela, e começamos a ministrar: Senhor, o Senhor é o Deus que derrama a provisão da vida, o Senhor está gerando vida agora nesse ventre,
Eu creio, Senhor, que ela vai ser fértil novamente. E clamamos, aquela mulher foi tomada de um quebrantamento. Ontem, ela manda mensagem para mim: pastor, eu estou grávida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Hoje, o teu ventre espiritual vai receber um tremor de Deus. Mulher que está presa, Deus vai tremer esse teu ventre aí. Homens que estão aí presos ainda, estão ainda com queixo duro, hoje você vai receber o tremor de Deus, e você vai cair com boca no pó, você vai cair com boca na terra, no altar de Deus. Um quebrantamento poderoso está vindo sobre nós ainda neste culto. Eu já estou experimentando isso aqui. A atmosfera é dele. Meus irmãos, o Monte Sinai, raios, luzes e trovões. Moisés estava lá, tremeu aquele lugar. Moisés está no meio daquela montanha, uma visitação gloriosa de Deus. Meus irmãos, eu olho para o templo de Salomão, eu achei que não visitou aquele lugar, mas eu também olho para Daniel, eu vejo que Deus fecha ali a boca dos leões, e Daniel não morre. Sadraque, Mesaque e Abidnego, naquela fornalha, e o fogo de Deus era muito superior, e Deus protege aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus estava se movendo sobre aqueles homens. Eu percebo que isso faz parte do trabalhar de Deus. Mas em último lugar, quero chamar a banda. A oração traz no tempo das feridas abertas libertação e salvação aos perdidos. Aqueles homens todos foram libertos. Paulo e Silas estavam ali. Só que quando o tremor acontece, o cárcere, as portas são abertas e as correntes caem, o chefe, o carcereiro-chefe, puxa a espada no escuro, e Paulo ouve no escuro. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo estava tão conectado com o que ele precisava fazer ali, que quando o chefe do cárcere, porque ele seria morto, os presos estavam todos sairiam, ele puxa a espada para se matar. Paulo dá um grito: não faça isso. Quando somos controlados por Deus, por meio da oração, tem gente que está tentando ou vai desejar se matar. Você vai entrar, Deus vai te colocar lá. É um telefonema, é uma ligação. Eu já experimentei isso. A pessoa disse que ia se matar, mandei mensagem, liguei, gravei áudio e fiquei: Senhor, não deixa, não vai acontecer isso. No dia seguinte o abençoado me manda: pastor, eu estou aqui ainda. Eu falei assim: glória a Deus. Às vezes nós deixamos, não, Deus está te posicionando em um lugar, em um horário para clamar por alguém. O apóstolo Paulo dá um grito: não faça isso. Aquele homem começa a gritar: o que eu preciso fazer para ser salvo? Foi ele que gritou, irmãos. Por que ele gritou? Porque ele foi tomado pelo convencimento do Espírito de Deus. Ele foi tomado pela presença do Senhor naquele lugar. Ele viu que Deus estava agindo, o Deus de Paulo e o Deus de Silas estavam naquele ambiente. E Paulo diz: você só precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. E ele creu, ele confiou. E agora Paulo e Silas, isso me chocou, irmãos. O texto vai mostrar para nós que agora aquele carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele. Toda a sua família se converte a Jesus Cristo. Você está entendendo o tempo das dores? Você está entendendo o propósito de Deus em toda essa história? Agora choque, fique chocado. Agora eu choquei. O carcereiro pega pano, talvez gases daquele tempo, remédio, bálsamo, e começa a limpar as feridas de Paulo e Silas. Quem os aprisionava agora é convertido. Você está entendendo isso? E são esses que estão limpando as feridas do apóstolo Paulo. Você está entendendo que Deus vai começar a alinhar agora familiares? Tem gente que estava te ferindo. Essa pessoa vai receber Jesus e ela que vai te fazer carinho. Ela estava te amaldiçoando, mas Jesus vai mudar a língua dela e agora ela vai passar a te abençoar. E vai ser lá na casa, a visitação de Deus vai chegar lá.
Paulo e Silas foram tratados nas suas feridas, porque oraram e adoraram a Deus em todo o tempo. Esses elementos que você vai receber, ele não é uma aventura. Eu vou tomar ceia porque eu pago aqui uma promessa. Não. A gente faz esse banquete em memória daquele que não derramou só uma parte do seu sangue, foi todo o sangue. Foi o Cristo que foi açoitado, castigado, espancado, colocado sobre ele uma coroa de espinhos, e não murmurou. E na cruz, não foi a morte que matou ele, foi ele que se ofertou. Pai, não diabo, não morte, Pai, a ti entrego o meu espírito. O diabo não tem poder para matar Jesus, nem você. Se você é carregado da unção, você é filho de Deus, o diabo não te mata. Na verdade, você resiste, o diabo é ele que foge de você. E é isso que acontece. Cristo vence. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E hoje nós estamos aqui, trazendo à memória tudo aquilo que ele passou, mas principalmente a sua ressurreição. Jesus não está preso numa cruz, ele está vivo em nós, e ele nos habilitou para irmos como agentes de transformação, como Paulo e Silas, por onde nós passarmos. Quantos creem nisso? Diga amém. Você vai receber os elementos.